Olá, meus queridos irmãos, nós estamos aqui para estarmos lendo 1 Coríntios, do capítulo 13 ao capítulo 16, encerrando hoje 1 Coríntios. Vamos lá? 1 Coríntios, capítulo 13. Eu poderia falar todas as línguas que são faladas na terra e até no céu, mas se não tivesse amor, as minhas palavras seriam como o som de um gongo ou como o barulho de um sino. Poderia ter o dom de anunciar mensagens de Deus, ter todo o conhecimento, entender todos os segredos e ter tanta fé que até poderia tirar as montanhas do seu lugar, mas se não tivesse amor, eu não seria nada. Poderia dar tudo o que tenho e até mesmo entregar o meu corpo para ser queimado, mas se eu não tivesse amor, isso não me adiantaria nada. Quem ama é paciente e bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro, nem egoísta. Não fica irritado, nem guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. O amor é eterno. Existem mensagens espirituais, porém elas durarão pouco. Existe o dom de falar em línguas estranhas, mas acabará logo. Existe o conhecimento, mas também terminará. Pois os nossos dons de conhecimento e as nossas mensagens espirituais são imperfeitos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era criança, falava como criança, sentia como criança e pensava como criança. Agora que sou adulto, parei de agir como criança. O que agora vemos é como uma imagem imperfeita, num espelho embaçado, mas depois veremos face a face. Agora o meu conhecimento é imperfeito, mas depois conhecerei perfeitamente, assim como sou conhecido por Deus. Portanto, agora existem essas três coisas: a fé, a esperança e o amor. Porém, a maior delas é o amor. 1 Coríntios, capítulo 14. Portanto, esforcem-se para ter amor. Procurem também ter dons espirituais, especialmente o de anunciar a mensagem de Deus. Quem fala em línguas estranhas fala a Deus e não às pessoas, pois ninguém o entende. Pelo poder do Espírito Santo, ele diz verdades secretas. Porém, quem anuncia a mensagem de Deus fala para as pessoas, ajudando-as e dando-lhes coragem e consolo. Quem fala em línguas estranhas ajuda somente a si mesmo, mas quem anuncia a mensagem de Deus ajuda a igreja toda. Eu gostaria que vocês todos falassem línguas estranhas, mas gostaria ainda mais que tivessem o dom de anunciar a mensagem de Deus. Porque quem anuncia a mensagem de Deus tem mais valor do que quem fala em línguas estranhas, a não ser que esteja ali alguém que possa interpretar o que está sendo dito para que toda a igreja seja ajudada espiritualmente. Por isso, irmãos, quando eu os visitar, que proveito vocês terão se eu lhes falar em línguas estranhas? É claro que nenhum, a não ser que leve a vocês alguma revelação de Deus, ou algum conhecimento, ou alguma mensagem inspirada, ou algum ensinamento. Por exemplo, além da voz humana, existem os instrumentos musicais, como a flauta e a harpa. Se os dons não saírem com toda a clareza, como poderá alguém saber o que está sendo tocado em um ou outro desses instrumentos? Se quem toca a corneta não der um som bem claro, quem se preparará para a batalha? Assim também, como é que os outros vão entender o que vocês estão dizendo se a mensagem por meio de línguas estranhas não for clara? Vocês estariam falando para o vento. No mundo há muitas línguas diferentes, mas cada uma faz sentido. Porém, se eu não entendo a língua na qual alguém está falando comigo, então quem fala essa língua é estrangeiro para mim, e eu sou um estrangeiro para ele. Por isso, já que vocês estão com tanta vontade de ter os dons do Espírito,
procurem, acima de tudo, ter os dons que fazem com que a igreja cresça espiritualmente. Portanto, quem fala em línguas estranhas deve orar pedindo a Deus que lhe dê o dom de interpretar o que elas querem dizer. Porque se eu orar em línguas estranhas, o meu espírito de fato estará orando, mas a minha inteligência não tomará parte nisso. O que vou fazer então? Vou orar com o meu espírito, mas também vou orar com a minha inteligência. Vou cantar com o meu espírito, mas também vou cantar com a minha inteligência. Versículo 16. Se você dá graças a Deus em línguas estranhas, como é que uma pessoa simples que estiver na reunião poderá dizer amém à oração de agradecimento que você fez? Ela não vai conseguir entender nada do que você está dizendo. Mesmo que a sua oração seja muito boa, essa pessoa não receberá nenhuma ajuda. Eu agradeço a Deus porque falo em línguas estranhas muito mais do que vocês. Porém, nas reuniões da igreja, prefiro dizer 5 palavras que possam ser entendidas para assim ensinar os outros do que dizer milhares de palavras em línguas estranhas. Irmãos, não pensem como crianças, sejam como crianças para o que é mal, mas sejam adultos no seu modo de pensar. Nas Escrituras Sagradas está escrito: por meio de pessoas que falam em línguas estranhas, eu falarei a este povo, diz o Senhor. Falarei por meio de lábios estrangeiros, mas assim mesmo o meu povo não me dará atenção. Portanto, o dom de falar em línguas estranhas é um sinal de Deus para os descrentes e não para os cristãos. Mas o dom de anunciar a mensagem de Deus é um sinal para os cristãos e não para os descrentes. Imaginem que a igreja esteja reunida e todos comecem a falar em línguas estranhas. Se chegarem ali algumas pessoas simples ou descrentes, será que não vão dizer que vocês estão loucos? Mas se todos estiverem anunciando mensagens de Deus e entrar ali um descrente ou alguém que seja simples, ele vai ouvir o que vocês estão dizendo e se convencer do seu pecado. E ele será julgado pelo que ouvir. Os seus pensamentos secretos serão revelados. E ele vai se ajoelhar e adorar a Deus, dizendo: Deus está mesmo no meio de vocês. Portanto, meus irmãos, o que é que deve ser feito? Quando vocês se reúnem na igreja, um irmão tem um hino para cantar, outro alguma coisa para ensinar, outro uma revelação de Deus, outro uma mensagem em línguas estranhas e ainda outro a interpretação dessa mensagem. Que tudo seja feito para o crescimento espiritual da igreja. Se algum de vocês falar em línguas estranhas, então que apenas 2 ou 3 falem, um depois do outro, e que alguém interprete o que está sendo dito. Mas se não houver ninguém que possa interpretar, então fiquem calados e falem somente consigo mesmos e com Deus. No caso de 2 ou 3 receberem a mensagem de Deus, estes devem falar, e os outros que pensem bem no que eles estão dizendo. Se uma outra pessoa que estiver ali sentada receber a mensagem de Deus, quem estiver falando deve se calar. Vocês todos podem anunciar a mensagem de Deus, um de cada vez, para que todos aprendam e fiquem animados. Quem fala deve controlar o dom de anunciar a mensagem de Deus, pois Deus não quer que nós vivamos em desordem, sim em paz. Como em todas as igrejas do povo de Deus, as mulheres devem ficar caladas nas reuniões de adoração. Elas não têm permissão para falar, como diz a lei. Elas não devem ter cargos na direção. Se quiserem saber alguma coisa, que perguntem em casa ao marido. É vergonhoso que uma mulher fale nas reuniões da igreja. Por acaso a mensagem de Deus veio de vocês ou será que veio somente para vocês? Se alguém pensa que é mensageiro de Deus ou que tem algum dom espiritual, deve saber que o que estou escrevendo é mandamento do Senhor. Mas se alguém não der atenção a isso, ninguém dê atenção a essa pessoa. Assim, meus irmãos, procurem sempre anunciar a mensagem de Deus, mas não proíbam que se fale em línguas estranhas. Portanto, façam tudo com decência e ordem. 1 Coríntios capítulo 15. Agora, irmãos, quero que lembrem do evangelho que eu anunciei a vocês, o qual vocês aceitaram e no qual continuam firmes. A mensagem que anunciei a vocês é o evangelho por meio do qual vocês são salvos e continuam firmes nele, a não ser que não tenha adiantado nada vocês crerem nele. Eu passei para vocês o ensinamento que recebi e que é da mais alta importância. Cristo morreu pelos nossos pecados, como está escrito nas Escrituras Sagradas.
Ele foi sepultado e no terceiro dia foi ressuscitado, como está escrito nas Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12 apóstolos. Depois apareceu de uma só vez a mais de 500 seguidores, dos quais a maior parte ainda vive, mas alguns já morreram. Em seguida, apareceu a Tiago e a mais tarde a todos os apóstolos. Por último, depois de todos, ele apareceu também a mim, como para alguém nascido fora de tempo. De fato, eu sou o menos importante dos apóstolos e até nem mereço ser chamado de apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a graça que ele me deu não ficou sem resultados. Pelo contrário, eu tenho trabalhado muito, mais do que todos os outros apóstolos. No entanto, não sou eu quem tem feito isso, e sim a graça de Deus que está comigo. Assim, não importa se a mensagem foi entregue por mim ou se foi entregue por eles. O importante é que foi isso que todos nós anunciamos, e foi nisso que vocês creram. Se a nossa mensagem é que Cristo foi ressuscitado, como é que alguns de vocês dizem que os mortos não vão ressuscitar? Se não existe a ressurreição de mortos, então quer dizer que Cristo não foi ressuscitado? E se Cristo não foi ressuscitado, nós não temos nada para anunciar e vocês não têm nada para crer. E mais ainda, nesse caso, estaríamos mentindo contra Deus, porque afirmamos que ele ressuscitou Cristo. Mas se é verdade que os mortos não são ressuscitados, então Deus não ressuscitou Cristo. Porque se os mortos não são ressuscitados, Cristo também não foi ressuscitado. E se Cristo não foi ressuscitado, a fé que você tem é uma ilusão, e vocês continuam perdidos nos seus pecados. Se Cristo não ressuscitou, os que morreram crendo nele estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo só vale para esta vida, nós somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Mas a verdade é que Cristo foi ressuscitado, e isso é a garantia de que os que estão mortos também serão ressuscitados. Porque assim como por meio de um homem veio a morte, assim também por meio de um homem veio a ressurreição. Assim como por estarem unidos com Adão todos morrem, assim também por estarem unidos com Cristo todos ressuscitarão. Porém, cada um será ressuscitado na sua vez. Cristo, o primeiro de todos, depois os que são de Cristo quando ele vier, e então virá o fim. Cristo destruirá todos os governos espirituais, todas as autoridades e poderes, e entregará o reino a Deus, o Pai, pois Cristo tem de reinar até que Deus faça com que ele domine todos os inimigos. O último inimigo que será destruído é a morte. As Escrituras Sagradas dizem: Deus pôs todas as coisas debaixo do domínio dele. É claro que dentro das palavras, todas as coisas, não está o próprio Deus que põe tudo debaixo do domínio de Cristo. Mas quando tudo for dominado por Cristo, então o próprio Cristo, que é o Filho, se colocará debaixo do domínio de Deus, que pôs todas as coisas debaixo do domínio dele. Então Deus reinará completamente sobre tudo. Pensem agora nas pessoas que são batizadas em favor dos mortos. O que é que elas esperam conseguir? Se os mortos não são ressuscitados, por que é que essas pessoas se batizam em favor deles? E quanto a nós, por que é que nós nos colocamos em perigo a toda hora? Irmãos, eu enfrento a morte todos os dias. Se afirmo isso é pelo orgulho que tenho de vocês, pois estamos todos unidos com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aqui em Éfeso, eu lutei contra inimigos como se lutasse contra animais selvagens. E se fiz isso somente por interesses humanos, o que foi que eu consegui com isso? Se é verdade que os mortos não são ressuscitados, façamos o que diz o ditado: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não se enganem, as más companhias estragam os bons costumes. Comecem de novo a viver uma vida séria e direita e parem de pecar. Para fazer com que vocês fiquem envergonhados, eu digo o seguinte: alguns de vocês não conhecem a Deus. Mas alguém perguntará: como é que os mortos são ressuscitados? Que tipo de corpo eles vão ter? Seu tolo! Quando você semeia uma semente na terra, ela só brota se morrer. E o que foi semeado é apenas uma semente, talvez um grão de trigo ou outra semente qualquer, e não o corpo já formado da planta que vai crescer. Deus dá a essa semente o corpo que ele quer e dá a cada semente um corpo próprio. E a carne dos seres vivos não é toda do mesmo tipo. Os seres humanos têm um tipo de carne, os animais outros, os pássaros outro e os peixes ainda outro.
Há também corpos do céu e corpos da terra. Existe um tipo de beleza que pertence aos corpos celestes e há outros que pertencem aos corpos terrestres. O sol tem o seu próprio brilho, a lua outro brilho e as estrelas têm um brilho diferente. E mesmo as estrelas têm diferentes tipos de brilho, pois será assim quando os mortos ressuscitarem. Quando o corpo é sepultado, é um corpo mortal, mas quando for ressuscitado, será imortal. Quando ele é sepultado, é feio e fraco, mas quando for ressuscitado, será bonito e forte. Quando é sepultado, é um corpo material, mas quando for ressuscitado, será um corpo espiritual. É claro que se existe um corpo material, então tem de haver também um corpo espiritual. Porque as Escrituras Sagradas dizem: Adão, o primeiro homem, foi criado como um ser vivo, mas o último Adão, Jesus Cristo, é o Espírito que dá vida. Não é o espiritual que vem primeiro, mas sim o material. Depois é que vem o espiritual. O primeiro homem foi feito do pó da terra, o segundo veio do céu. Os que pertencem à terra são como aquele que foi feito do pó da terra. Os que pertencem ao céu são como aquele que veio do céu. Assim como somos parecidos com o homem feito do pó da terra, assim também seremos parecidos com o homem do céu. Meus irmãos, o que eu quero dizer é isto: o que é feito de carne e de sangue não pode ter parte no reino de Deus. E o que é mortal não pode ter a imortalidade. Escutem bem este segredo. Nem todos vamos morrer, mas todos nós vamos ser transformados num instante. Num abrir e fechar de olhos, quando tocar a última trombeta, ela tocará, os mortos serão ressuscitados como seres imortais e todos nós seremos transformados. Pois este corpo mortal precisa se vestir com o que é imortal. Este corpo que vai morrer precisa se vestir com o que não pode morrer. Assim, quando este corpo mortal se vestir com o que é imortal, quando este corpo que morre se vestir com o que não pode morrer, então acontecerá o que as Escrituras Sagradas dizem. A morte está destruída, a vitória é completa. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu poder de ferir? O que dá à morte o poder de ferir é o pecado. E o que dá ao pecado o poder de ferir é a lei. Mas agradeçamos a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, queridos irmãos, continuem fortes e firmes. Continuem ocupados no trabalho do Senhor, pois vocês sabem que todo o seu esforço nesse trabalho sempre traz proveito. 1 Coríntios capítulo 16. Agora vou tratar do dinheiro para ajudar o povo de Deus da Judéia. Façam o que eu disse às igrejas da província da Galácia. Todos os domingos, cada um de vocês separe e guarde algum dinheiro de acordo com o que cada um ganhou. Assim, não haverá necessidade de recolher ofertas quando eu chegar. Depois que chegar, eu enviarei com cartas de apresentação aqueles que vocês escolherem para levarem a oferta até Jerusalém. Se for conveniente que eu também vá, eles farão a viagem comigo. Eu visitarei vocês depois que tiver passado pela província da Macedônia, pois vou passar por lá. Pode ser que eu fique algum tempo com vocês, talvez todo o inverno, e assim vocês poderão me ajudar a continuar minha viagem para onde quer que eu for, pois eu não quero ver vocês apenas de passagem. Se o Senhor permitir, espero ficar bastante tempo com vocês. Resolvi ficar aqui em Éfeso até o dia de Pentecostes, pois encontrei aqui ótimas oportunidades para um grande e proveitoso trabalho, embora muita gente esteja contra mim. Se Timóteo chegar aí, façam tudo para que ele se sinta bem entre vocês, pois assim como eu, ele também está trabalhando para o Senhor. Não deixe que ninguém o despreze. Pelo contrário, vocês devem ajudá-lo a continuar a sua viagem em paz, a fim de que ele volte para cá, pois estou esperando que ele volte junto com os outros irmãos. Quanto ao irmão Apolo, tenho recomendado muitas vezes que vá visitar vocês com os outros irmãos, mas ele acha que não deve ir agora. Ele irá na primeira oportunidade. Estejam alertas, fiquem firmes na fé, sejam corajosos, sejam fortes, que tudo o que vocês fizerem seja feito com amor. Vocês conhecem Stefanas e a família dele. Vocês sabem que eles foram os primeiros cristãos convertidos na província da Acaia e que eles têm se dedicado ao serviço do povo de Deus. Peço a vocês, meus irmãos, que sigam a orientação deles e dos outros que os ajudam e trabalham com eles. Eu estou alegre com a vinda de Stefanas, de Fortunato e de Acaio, pois eles fizeram o que vocês
por estarem ausentes, não podiam fazer. Eles me animaram muito e sei que animaram vocês também. Gente como essa merece elogios. As igrejas da província da Ásia mandam saudações. Áquila e a sua esposa Priscila, e a igreja que se reúne na casa deles mandam saudações cristãs a vocês. Todos os irmãos daqui mandam saudações. Cumprimentem uns aos outros com um beijo de irmão. Escrevo isto com a minha própria mão, saudações de Paulo. Quem não ama o Senhor, que seja amaldiçoado. Maranata, vem nosso Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus esteja com vocês e que o meu amor esteja com todos vocês, pois estamos unidos com Cristo Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Acabamos de ler o livro de 1 Coríntios e amanhã daremos início à segunda carta de Paulo aos Coríntios. Vamos orar. Querido Deus, nós te agradecemos porque nós terminamos o livro de 1 Coríntios e te louvamos. E eu peço que o Senhor abençoe cada irmão que tem permanecido firme nas suas leituras. Aquele Pai que está atrasado, que continue. Eu oro, Senhor, para que seja liberado, Pai, sobre cada um espírito de graça, de bondade, de perseverança, de realmente de coragem, e que cada um permaneça na sua leitura bíblica para a sua santificação, para que cada um seja lavado pela tua palavra. Nós te pedimos, Senhor, agora em nome de Jesus. Amém e amém. O Senhor abençoe cada um em nome de Jesus. Até amanhã.